Silêncio. Senta lugar, diga pra frente, presta atenção. Rodrigo, no seu lugar. No seu lugar. No seu lugar. Aqui é o Gabriel. Então vamos lá. Na aula de hoje vamos falar sobre o livro das Lamentações na Bíblia. Já ouviram falar desse livro? Sim. Já? Alguns conhecem, outros não. Esse é um livro muito pequenininho da Bíblia, só tem 5 capítulos. É um livro que, na verdade, é um lamento do povo de Deus pelo exílio na Babilônia. A cidade de Jerusalém foi destruída pelos babilônios e os judeus, o povo hebreu, foi levado em cativeiro, escravizado para a Babilônia. Willis, senta. Vamos? Senta. É um livro que narra a lamentação do povo de Deus pela destruição, pelo cativeiro, pela escravidão. Mas é também um livro que mostra como o coração de Deus se derrama e sofre por seu povo. Ao mesmo tempo que Deus sofre pelo povo, é Deus que empreende o castigo ao povo. O castigo, muitas vezes cruel. Eles vão chegar a questionar o próprio Deus, dizendo que esse castigo que o povo estava sofrendo era maior até que o castigo de Sodoma, tá? Sodoma e Gomorra. Não. Onde mulheres famintas são obrigadas a comer a carne de seus filhos mortos pela invasão dos babilônios, onde crianças, jovens e velhos pedem, mendigam nas ruas e não encontram ninguém para dar comida e morrem de fome, fora aqueles que morreram na guerra e no conflito. Algo mais ou menos parecido com o que está acontecendo com a Palestina, com a faixa de Gaza, atualmente, através da ação dos próprios judeus, do próprio povo hebreu, dos israelitas, né? Deus sofre quando o seu povo sofre. Se Deus é o Deus de todos, Deus está sofrendo um sofrimento existente atualmente na Palestina, mas não só lá. A guerra, os confrontos, os genocídios em várias partes do mundo. Também tem a guerra da Ucrânia, da Rússia. Existem os conflitos não só religiosos, mas étnicos na África, na Ásia e até aqui na América Latina. O livro das Lamentações teria sido escrito em 586 a.C., na cidade de Jerusalém. O narrador, segundo a tradição, seria Jeremias, mas há controvérsia. Largamente identificado com Jeremias, o profeta chorão, o profeta reclamão, o profeta que vive lamentando. Por isso que atribuem a ele, né? Ao qual o livro das Lamentações é atribuído. O livro também tem como personagem o narrador, que seria o Jeremias, o povo de Jerusalém, o povo sofredor, os sobreviventes da invasão babilônica, tiveram que passar por todas as mazelas, a fome, a miséria, as mulheres têm que comer a carne dos seus filhos mortos, desesperadamente tentando permanecer vivos, tentando sobreviver depois da invasão babilônica. Quem invadiu foi Nabucodonosor II, o rei da Babilônia, liderou o exército da destruição da cidade santa de Jerusalém. Ele foi apoiado por Deus, o próprio Deus apoiou o inimigo. Olha só que Deus bom, apoiou um massacre, quase um genocídio, numa punição e ao comportamento infiel do povo de Judá, só porque o povo estava sendo infiel e buscando um outro Deus, o Deus Baal, o Deus babilônico de Baal. Então as margens das águas da Babilônia mostram um patriarca, os patriarcas, né, sobre as árvores, né, que os exilados testemunham da perda da terra prometida e do sofrimento do povo de Deus.
Então foram terríveis punições que são relatadas no livro das Lamentações. E o exílio, o cativeiro, a escravidão de muitos na cidade da Babilônia. Depois da invasão, aqueles que sobreviveram foram escravizados, levados em cativeiro para a Babilônia. E o livro mostra Deus sofrendo com o povo, mas ao mesmo tempo castigando o povo. Deus castigava e sofria, como um pai com um filho. É uma visão, uma versão, uma perspectiva antropomórfica. É Deus como forma humana. Os pais, quando castigam, os filhos sofrem, castigando, mas entendendo que o castigo será bom para que eles possam aprender. Em Oséias, Deus não consegue suportar punir o seu povo por rejeitá-lo. A gente vê isso dentro de toda a Escritura Sagrada, seja o Antigo Testamento, seja o Novo Testamento. Em vários momentos ali, Deus não consegue suportar o próprio castigo que ele inflige sobre o seu povo. Deus rejeita, mas depois faz de novo um acordo, faz uma nova aliança. Nós temos também lá no livro do Gênesis, Deus se angustia com a iniquidade dos humanos, com o pecado, com a nossa corrupção. Em Jeremias, os olhos de Deus transbordam por lá, que um Deus chora, é um Deus antropomórfico, um Deus com formas humanas, pelo sofrimento aí dos israelitas. Um Deus ao mesmo tempo, ele castiga e depois chora, ele castiga e sofre com o sofrimento do seu povo. No Evangelho de Lucas, Jesus também chorou. Jesus recebia Deus para os cristãos, Deus encarnado, Deus feito carne. Jesus chora pelas almas perdidas de Jerusalém, aqueles que iriam para o inferno, aqueles que não se converteram e não aderiram à boa nova, ao Evangelho de Jesus Cristo, a boa notícia, o reino de Deus trago por Jesus. No Evangelho de João, Jesus chora também quando vê Maria se lamentando por causa de Lázaro. Lázaro havia morrido, Maria estava chorando. Jesus também chora, depois vai e ressuscita Lázaro. Mostra que Deus foi um homem na pessoa de Jesus. Agora já um Deus não só mais antropomórfico, em forma humana, mas um Deus encarnado, em carne humana. Um Deus feito gente, que se encarnou no ventre da Virgem Maria, concebeu e dá a luz do Espírito Santo, e veio para conosco viver, conosco sofrer, conosco padecer, porque aqui que ele sofreu sua paixão, morte e crucifixão. Então Deus está constantemente sofrendo com o seu povo em toda a Escritura. O Deus bíblico é um Deus que sofre. E isso é diferente de todos os deuses anteriores. Os deuses que não estavam nem aí com os humanos, ou os deuses nacionais também, como os deuses de Platão e Aristóteles, gregos. Era uma perspectiva de Deus impassível, onde Deus seria uma espécie de motor imóvel, um princípio primeiro, que não tem nada a ver com o mundo, que não se importa com esse mundo, para o qual esse mundo seria atraído de alguma forma. Então, esse é o livro das Lamentações, um livro de lamento pelo exílio do povo na Babilônia, para te ver a escravidão. Um livro que mostra o sofrimento do povo e Deus sofrendo com esse sofrimento ao mesmo tempo que é Deus quem castiga. E Deus é como um pai, uma mãe que castiga por quê? Porque pecou, porque quer alguém. É a conversão, a mudança dos seus filhos. E acredita que castigando, eles irão se emendar e mudar de vida. Mas o problema é que mesmo com todos os castigos no Antigo Testamento, o povo continua se corrompendo. E depois no Novo Testamento também. Jesus veio, se sacrificou, e mesmo assim hoje